Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esse nosso segundo devocional durante esse período de emergência. Portanto, antes de tudo, vamos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor por privilégios que nos concede para nos reunir todos casados neste momento, para podermos, Pai, aprender através das suas sagradas escrituras, através, Pai, de algumas experiências, Pai, das vidas, Pai, como é que nós, da melhor forma, podemos te glorificar através das nossas vidas. Pai, quero pedir para que o Senhor possa nos orientar, que o seu Santo Espírito possa nos conduzir, para que este tempo possa ser, de fato, para a sua glória e honra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa tarde, mais uma vez. Nós hoje trazemos o tema Juntos como Nunca. Por que juntos como nunca? Porque é bíblico. Não é uma invenção, um casal decidiu acordar, não. Vamos nos juntar. A Bíblia já diz, o homem deixará pai e mãe e juntos se tornarão uma só carne. Entenda-se bem, uma só carne. Não estão a dizer duas carnes ainda na mesma casa, uma só carne. Então, hoje nós vamos falar, esse ser uma só carne nesse período de pandemia, como é que nós vamos conviver? Então, vamos ver algumas dicas de como tornar esses juntos como nunca uma alegria e dar glórias a Deus. Amém. É comum se ouvir, não é? Por aí, que estamos todos no mesmo barco. Na verdade, meus queridos irmãos, nós estamos sim na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. O mundo dos casados de hoje estão sujeitos às mesmas tempestades, a mesma tempestade, mas cada casamento consideramos um barco no meio dessa tempestade. Portanto, cada casal corresponde a um barco. Portanto, não estamos no mesmo barco, mas sim estamos na mesma tempestade. Ok, falando em barcos, vou falar do primeiro tipo de barco. Esse é o barco que está bom. E quando o barco está bom, no mar só desliza. Os passageiros conseguem desfrutar da beleza, apreciar o mar, a costa, né? Aproveitam mesmo a viagem. Esse barco bom nós equiparamos ao casamento saudável. Quando nós estamos num casamento saudável, o ambiente em casa é melhor, é o bom. Você está fora de casa, quer voltar para casa, né? Porque o que está lá é agradável. O que você encontra em casa é agradável. Tanto respeito, muita consideração. E o amor, então, no ar. Então, esses são os barcos de facto desejáveis. Esses são os casamentos desejáveis. E para quem está nesse tipo de casamento, parabéns. Continue orando, continue sendo grato a Deus pelo seu casamento que está bom. E não só, compartilhe. Porque de alguma forma, se for a compartilhar, as boas práticas no seu casamento vai encorajar os outros casamentos também. Amém. Já o segundo tipo de barcos, meus irmãos, são barcos com desafios. São barcos que têm algum furo e a água começa a entrar. E realmente é um grande desafio no meio mar. Ter que remar, tirar as águas e a água indo entrar. É verdade. Realmente fica um grande desafio. Imagina, no meio da tempestade e ainda o barco a entrar água. É exatamente como alguns casamentos estão. Com desafios relacionados com saúde, com desafios relacionados com as finanças, alguns até para colocar um prato de comida na mesa para as crianças comerem é um desafio, não é? Alguns tiveram infelicidades, não é? Que infelizmente de várias ordens, que também no meio dessa situação, não é? Irmãos, a Bíblia em Romanos 5, 3 a 5 diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança,
A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Esse desafio, queridos irmãos, que estão a acontecer nos nossos casamentos, segundo a Bíblia, diz que deve produzir a perseverança, não é? E a perseverança, o caráter aprovado, não é? E a caráter aprovado, a esperança. Significa que, irmãos, vamos ter esperança que Deus vai agir em nosso favor no meio desses desafios todos. Quer seja saúde, quer seja de relacionamento, quer seja financeiros, vamos ter a esperança. E a nossa esperança fundamenta-se em confiar em Deus. Fundamenta-se em confiar no poder resgatador desta situação em Deus. E seguramente nós estaremos a orar. Por favor, irmãos, vamos partilhar essas situações. Vamos partilhar a nível dos líderes de grupos de família. Vamos partilhar com a própria liderança, não é? Para que realmente todos nós possamos nos unir e lutar contra esses desafios e sermos vencedores. Unidos, casados, somos vencedores. Portanto, não fique na sua situação, portanto, no seu barco sozinho, mas, por favor, abra-se e venha e vamos em conjunto, através de correntes de oração, através de ajuda, podemos enfrentar juntos esses desafios. Portanto, tanto como as irmãs, por favor, ajudem os seus maridos, não é? Os maridos ajudem para que em conjunto o fato de sermos casados seja uma mais-valia na luta contra esses desafios. E cá do nosso lado também vamos orando para que realmente possamos ultrapassar. Infelizmente, à medida que o tempo vai passando, algumas situações vão surgindo, não é? Nos casamentos. E algumas até parecem surpresa, às vezes o tempo está a passar. E principalmente quando situações vão chegando, como essa situação de pandemia, algumas pessoas dizem, olha, meu marido não era assim. Olha, minha esposa não era assim. Olha, ele mudou muito. Quando nós casamos não era assim. Na verdade, há desafios que vão acompanhando. Há desafios que vão vindo à medida que o tempo vai passando. Então, hoje, nós vamos aprender sobre algumas atitudes que podem nos ajudar a manter ou melhorar este convívio no meio dessa situação pandêmica. A primeira questão que nós vamos abordar é a compaixão. E o texto base vai estar em Colossenses 3, 12 a 13. Assim diz a palavra. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém. Primeiro ponto que estamos a tratar é compaixão. A Bíblia diz, revistam-se de profunda compaixão. Compaixão, meus irmãos, é a capacidade, não é, de poder compreender o estado emocional do seu cônjuge sem julgar, não é? É nunca estar indiferente da dor do seu amor, do seu cônjuge, não é? É querer suportar a dor de outra pessoa. É querer perceber com profundeza, não é? Nós particularmente tivemos situações, não é? Em que muitas das vezes a minha esposa vem para mim com certas situações, mas infelizmente eu vi o quão eu não tinha compaixão da minha esposa. A minha tendência era julgar a ela, não é? Uma das situações que nós tivemos, que me vem agora na mente, foi exatamente quando começamos esse período.
quando estava a se anunciar que, olha, vai fechar tudo, que nós tínhamos que reforçar a nossa despensa. Minha esposa falou comigo, mas infelizmente eu olhei aquilo de uma forma leve, de uma forma indiferente, porque para mim era tipo, ela está sem fé. Essa para mim foi o julgamento, julguei logo, ela está sem fé. E por causa desse julgamento eu tratei a ela sem compaixão. Não consegui estar na dor dela, o que ela estava a sentir, o que ela estava a pensar sobre aquela situação. Portanto, irmãos, é importante termos compaixão com os nossos cônjuges. Amém. Em João 4, Jesus Cristo estava sentado à beira de um poço. Nisso, à mesma hora, por aí, meio-dia, uma mulher samaritana decide ir ao mesmo poço. Por que meio-dia? Porque ela pensou, a esta hora ninguém está lá. Essa é a hora que muitas mulheres estão a cozinhar ou estão a cuidar de diversos afazeres dentro de casa, porque normalmente vai-se ao poço de manhã para poder ter água durante o dia. E ela decidiu ir exatamente a essa hora para não se cruzar com ninguém e para não falar com ninguém, porque as pessoas viviam julgando a ela por causa da vida que ela levava. E para a surpresa dela, quando chega ao poço, Jesus estava lá sentado. Jesus Cristo podia ter tomado a decisão de não falar com a mulher samaritana. Também porque na altura os samaritanos e os judeus não se falavam. Mas Jesus Cristo teve compaixão. Falou com a mulher samaritana e ainda ajudou a mulher samaritana. Né? Hoje em dia, no nosso casamento, quando temos uma diferença, um de nós tem que ser Jesus Cristo. Amém. Ter a compaixão. Amém. Né? Porque só assim é que vamos ultrapassar a diferença e o viver juntos. E os juntos como nunca. Vai ser muito mais fácil, muito mais divertido para a glória do nosso Deus. Amém. O próprio Jesus Cristo, ele teve compaixão da multidão. Vamos lá ver em Mateus 14 e 19. Assim diz a palavra. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles. Em 19 diz assim: e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Os estudiosos da Bíblia dizem que aquela multidão estava com Cristo durante 3 dias. Jesus Cristo olhou para aquele povo, entre outras necessidades que tinha, havia a situação da comida. Jesus Cristo olhou, olha, durante 3 dias o povo não comeu. E Jesus Cristo teve compaixão da fome, da multidão, e ele alimentou. É verdade. Olhando para a situação do casamento, é importante que cada cônjuge, não é, marido ou mulher, olhar para a fome do outro. Portanto, o irmão tem que olhar para a fome da irmã e alimentá-la. Amém. Irmã tem que olhar para a fome do marido e alimentar. Amém. Tem que ter compaixão um para com o outro. Vocês casados me entendem. Tenham compaixão do vosso esposo ou da esposa. Dão de comer. Amém. Eu olho o casamento como um semáforo. Quando está verde o casamento, está tudo muito lindo. É aquele primeiro barco que estava aqui sendo falado. Quando passa para o amarelo, não é? Ou laranja, então é emergência. Atenção. Então, quando num casal passa 2 dias come em casa, 2 dias come fora. 2 dias come em casa, 2 dias come fora.
Aí começa o problema. Ah, Irmão, não fica indiferente. Tenha compaixão do seu esposo. Tenha compaixão da sua esposa. Procura saber onde é que está a comer. Se calhar nem está a comer. E você precisa alimentar. Porque se nós, quando começa essa situação de não haver, né, de não se darem comida, não é? Ou outras coisas relacionadas entre marido e mulher, o que vai acontecer é o próximo período, que é, não é, o lockdown. Quando sai do período de emergência, depois vai para o lockdown. E quando chega no lockdown, vem breakdown para tirar. E é muito mais difícil. É preferível, quando estiver a sair do verde para o amarelo, arranjarem solução urgentemente. O que vai nos ajudar, o que vai nos despertar é a compaixão. O interesse que o irmão tem com a sua esposa, o interesse que a irmã tem para com o seu esposo. Portanto, vamos ter compaixão um ao outro. Vamos suportar a dor um ao outro. Vamos respeitar os sentimentos um ao outro. Isso vai permitir que esse ficar juntos como nunca seja prazeroso, seja algo que realmente glorifica a Deus através do vosso casamento. A segunda coisa que nós vamos falar é a bondade. Na mesma passagem de Colossenses, não é? Profunda compaixão, depois diz bondade. Bondade é característica daquele que tem inclinação para fazer o bem. Ser bondoso é ser amável, é ser carinhoso, preocupado com o bem-estar do seu cônjuge, é ser tolerante, é ter o desejo de ajudar o seu cônjuge, é querer trazer alegria, não é? Para o seu cônjuge, ser gentil, não é? Ter alta consideração e estima ao seu esposo ou esposa, é ser generoso, é ter um coração com ternura, cheio de graça e misericórdia. Na verdade, a bondade atua num trio fundamental. A forma como nós pensamos sobre o nosso cônjuge, a forma como nós falamos com o nosso cônjuge, a forma como nós agimos. Tudo isso reflete o quão estamos a ser ou não bondosos. Particularmente, tenho um exemplo, não é? Muito bom. Normalmente, quando temos algum desentendimento, eu e a minha esposa, infelizmente, eu esqueço o que é ser bondoso. Eu não quero fazer o bem. Se normalmente ajudo a minha esposa a colocar os pratos na mesa para termos o almoço ou o jantar, quando nós estamos naquele período, não é, de zanga, infelizmente eu não quero fazer. Ao contrário da minha esposa, mesmo naquela situação de zanga, ela continua a servir-me. Ela prepara a comida, ela traz. Diz: meu amor, vamos lá levar essa situação de briga, vamos pôr do lado, alimenta-te, para depois continuarmos a brigar. Incrível! Mas eu acho isso uma bondade, porque ela está preocupada, não é? Se eu não estou a comer, não é? Então quer dizer que o risco está aí, não é? Então ela me serve, ainda naquela situação. Para mim isso é uma ação de bondade. Repara que a ação de bondade não depende do trem. Para o caso da minha esposa, ela, para me servir comida, não depende se eu pus o prato na mesa ou não. Isso para mim é que é bondade. A nossa bondade um para com o outro não pode depender do que a outra pessoa vai fazer. Falando de bondade, existem algumas atitudes muito simples que nós, no nosso dia a dia, podemos praticar. Como, por exemplo, ao acordar, dizer bom dia. Como é que você dormiu? Isso é um ato de bondade. Né? Onde nós vai sair, procurar saber, vai sair, tem algum dinheiro? Né? Para poder se alimentar fora, ou se pode levar em casa, né?
uma água já preparada, uma comida já preparada ou uma fruta já preparada para ele levar. Isso é ato de bondade. Não só, nós as irmãs sabemos que os nossos maridos quase nunca, exceto alguns, né? Não posso falar por todos, mas a maioria nunca consegue encontrar nada em casa. Então, você se disponibilizar para ajudar a encontrar as coisas que ele precisa é um ato de bondade. Aquele recado que alguém foi ligando para ele não lhe encontrava, depois acaba ligando para si, não diga, ele também, por que ele não está disponível no telefone, por que eu não sou secretária dele, por que isso, por que aquilo. Não! Quando você dá aquele recado ao seu marido ou à sua esposa, isso é um ato de bondade. Né? Não só, você pode fazer alguns favores. Né? Os irmãos, alguns têm dificuldade de ajudar nas tarefas de casa, mas no dia que você fica curioso, quer ver como é que se faz, como é que se põe pratos na mesa, isso é um ato de bondade. Né? Assim como podemos ver que são pequenas atitudes que nós podemos ter no nosso dia a dia. É verdade. E que mostram o qual nós somos bondosos um para com o outro. E, digamos, de passagem, apimenta o casamento. O estar juntos fica muito mais agradável. Na verdade, bondade, meus irmãos, é uma questão de opção, não é? Suponhamos que o irmão, não é, volta de casa, né? Volta para casa, aliás, e chega em casa, o normal é a sua esposa colocar a comida na mesa. Infelizmente, naquele dia, ela não colocou, não é? E você está com fome. Você tem a opção. Bondade é pensar o bem da sua esposa. Olha, se ela todos os dias coloca a comida na mesa e hoje não colocou, certamente alguma coisa importante aconteceu. O que é que você faz? Está com fome? Vai na cozinha, serve e come. Depois procura saber o que é que aconteceu. Quando não há bondade, a pessoa chega, pega o telefone e começa a ligar. Olha, eu já disse que aqui não há respeito, não é? Quer dizer, já está a falar mal da tua esposa lá fora. Olha, aqui não há respeito, não é? Eu cheguei, na mesa não há comida, mas você ainda não procurou saber o que é que está a acontecer, não é? Há uma razão forte para que ela não tenha feito isso. Não necessariamente a questão de respeito. Isso é bondade. Pensar o bem da sua esposa. Para o caso da irmã, o irmão, não é? Com todo o sacrifício, decidiu fazer um agrado à irmã. Sim, ele todo carinhoso, chega com o vestido. Por acaso ele passou de uma loja, viu aquele vestido na minha esposa. Ai. E ele compra o vestido. Chega em casa. A irmã pega no vestido. Um ato de bondade é, depois de receber o vestido, agradecer. Mas o contrário disso, a irmã vai dizer, mas esse vestido aí, bem que o vestido até é bonito, mas não tem bolsa para combinar com esse vestido. Mas você viu os meus sapatos, né? Não tem nenhum sapato que vai combinar com esse vestido aí. Em vez de olhar, dizer obrigado, já está a olhar com ele. Uma solução muito simples. Tudo bem, não tem bolsa, não tem sapato. Acorda no dia seguinte, vai procurar bolsa. Né? Vai procurar sapato. Combina com... Esse é um grande ato de bondade para nós, os irmãos, não é? Portanto, leva o cartão, vai, anda de loja em loja, passa o dia todo a procurar sapato que vai combinar com o vestido que nós compramos. Amém? Esse para nós seria um ato de bondade. Amém? Na verdade, irmãos, a bondade é mesmo algo fundamental num relacionamento, não é? Até cientificamente já está comprovado, não é? Houve um estudo feito por um cientista chamado John Gottman, não é? Ele fez com a esposa dele chamada Julie Gottman. Eles estudaram cerca de 130 casais, levaram a eles durante um dia
para um estudo, não é? Para um laboratório de Lab Love. Quando chegaram lá, não é? Colocaram todos os casais a fazer tarefas rotineiras, como cozinhar junto, limpar junto, não é? Trabalhar junto, fazer uma tarefa em conjunto. E no final do dia dividiram os casais em mestres e desastres. Os mestres eram aqueles que apoiavam o seu cônjuge nas tarefas. O desastre é aquele que não ajudavam com bondade. Eles foram para as suas casas, passaram 6 anos. De regresso, quando foram analisar cada casal, aquele grupo dos mestres estavam juntos e muito felizes. Mas, infelizmente, aqueles desastres estavam entre eles separados, não é? Estavam separados. Uns estavam atrás das papeladas, não é? Para poderem se separar. E os outros ainda continuavam juntos, mas tristes, infelizes. Portanto, está comprovado cientificamente que quando nós praticamos atos de bondade, vamos salvar os nossos casamentos. Quando nós praticamos atos de bondade, vamos querer viver juntos por muito tempo. Quando nós praticamos atos de bondade, os juntos, como nunca, torna algo muito apetecível, muito bom, muito apreciável para os dois. Torna o casamento um lugar seguro para se estar. E no fim, vamos falar de perdão. Na mesma escritura, de Colossenses 13, não é? Fala de perdoem as queixas uns aos outros. Perdoar, eu considero um conjunto de ações internos ou externos com vista a tornar sem efeito a vontade de julgar, condenar, cobrar ou fazer pagar, humilhar. Na verdade, perdoar é libertar o seu coração. É não agir com ressentimento, com mágoa, sem desejo de vingança. Na verdade, Deus é exemplo de perdão. Perdoar, irmãs, significa que você teve uma diferença. Isso é normal na convivência de hoje. Teve uma diferença? Conversaram e ultrapassaram. Se perdoar. Né? Isso é que é perdão. Não é você ter diferença, conversarem e dizer sim, te perdoei, mas pegas naquela diferença numa gaveta. E depois volta a acontecer outra situação. Conversam, se perdoam, coloca de novo noutra gaveta. Terceira vez, volta a cometer aquela primeira situação. Conversam e aí você diz, lembra daquela vez. Irmã, isso significa que você não perdoou. Né? Significa que você está a armazenar, não está a perdoar. O meu conselho é, ok, você quer armazenar, não é? Então conversaram, se perdoaram, escreve na água. Esse é o melhor armazém para quem está a praticar o perdão. Se comete a segunda vez, você vai querer ler ali na água, não vai conseguir. Então, irmã, em vez de pôr na gaveta, escreva na água. Essa é a melhor forma de perdoar e dar glórias a Deus pelo seu casamento. Amém. Irmãos, na verdade, perdoar, o próprio Cristo é que fez isso. Ele, Deus, não é? Nos perdoou o nosso passado. E Ele continua a nos perdoar até hoje sobre aquilo que nós fazemos. Então, se nós vamos todos os dias pedir perdão a Deus, não é? E Deus nos perdoa, então nós também temos o dever de perdoar o nosso cônjuge. Portanto, perdoar não é uma opção. Perdoar é um mandamento. Porque é a partir dali que nós também recebemos o perdão. Portanto, para finalizar, não é? Iríamos dizer, juntos, não é? Como nunca, é trazer o equilíbrio entre a vida e a doutrina, não é? Porque agindo assim, com compaixão, com bondade, com perdão, apesar desta tempestade toda,
garantiremos que o nosso casamento seja um bom lugar onde juntos e com prazer, com alegria, com gozo, vamos dar glória a Glórias a Deus. Deus. Amém. Amém. Até lá no Zoom.